Por isso que eu queria explorar com vocês. E acho ótimo ter você aqui, Walter, por conta disso. Você viu toda essa evolução, né? Inclusive se adaptou ao que está acontecendo nos novos tempos. O que é melhor ainda. Longa evolução. Pois é. Longa evolução. E tem um ponto, a gente falou que hoje é muito mais fácil. Só que se é muito mais fácil para todo mundo, tem muito mais competição. E algumas pessoas vão ficar para trás. Eu tô aqui, por exemplo, com o lucro da Rede Globo. A Globo era uma empresa que era muito beneficiada por essa falta de concorrentes. Ela concorria com 1, 2, 3 canais ali abertos, né, com TV por assinatura, mas era uma empresa que em 2015 ela conseguiu 3 bilhões de reais de lucro. Em 2020 ela fechou com 100 milhões de lucro. Então veja a redução de 3 bilhões 5 anos depois para 100 milhões de lucro. Então ela foi muito afetada, porque antes eram poucos concorrentes e agora a Globo concorre com o podcast, concorre com a gente, rede social, Todo mundo. concorre com o Whindersson Nunes, concorre com toda a empresa que não tinha poder para anunciar na Globo, mas agora criou um canal no YouTube. Então, como que para um empreendedor, pensando naquele cara que já está posicionado, que era o seu caso, Walter, há muito tempo aí no mercado, como se adaptar a essas mudanças? Quais cuidados, os caminhos? Então, vamos dizer assim, uma recomendação que eu dou para todo mundo é a seguinte: segura na mão de Deus e vai. O que eu quero dizer com isso? Você tem duas hipóteses em relação à inovação e ao que vem por aí, não é? Ter medo e ficar recalcitrante ou se jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. Quando no Egito os judeus resolveram fugir do Egito, estavam escravizados lá e foram até a beira do Mar Vermelho para atravessar em busca da Terra Prometida, normalmente a história, os 10 mandamentos ou a Bíblia diz que de repente o mar se abriu e eles passaram, né? Não foi bem isto, não foi que o mar se abriu e eles passaram, eles estavam tão convictos que queriam a busca da liberdade que se jogaram no mar. E Deus ficou tão comovido com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. O que isso nos ensina? Que se a gente tiver medo e ficar recalcitrante, se eles estivessem na beira da água, botando o pezinho na água para ver se estava quente ou fria, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. Ou seja, na direta proporção em que você se joga de maneira entusiasmada a esse mundo novo, que as portas ou o mar vai se abrir para você. Então, a minha recomendação é o seguinte: assume, desde já, que mudança é o único estado permanente. Assume que empresas daqui para frente não vão morrer por fazer coisa errada, vão morrer por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. É isso que está matando as organizações. E dentro desse espírito de se jogar de maneira entusiasmada, segura na mão de Deus e vai. O Bruno, deixa eu pegar isso que o Walter falou, que é super interessante para olhar para o Brasil. Olha o Brasil nos últimos 100 anos. Quem que é o Brasil dos últimos 100 anos? 2 cidades, São Paulo e Rio. Commodities, né? Café desde lá de trás. Exatamente. É um país que as empresas que exportam e competem efetivamente são só as de recurso natural. Você conta nos dedos de uma mão quantas empresas que não estão ligadas aos recursos naturais. Não tem marca brasileira no exterior. Não tem, zero, é horrível. Exato. Quando você olha para a taxa de desemprego historicamente alta, então o que teu pai e tua mãe falava? Bruno, ó, vai trabalhar para alguém grande, tem a chefe, concurso público. A minha avó falava isso para mim, ela falava: filho de pobre tem que fazer concurso público. E nem pobre a gente era classe média. Uhum. Mas eu cresci ouvindo isso, pô. E fui militar, fiquei 11 anos no exército. Ah, é? Que legal. Olha que interessante. Quando você olha, então, a formação da sociedade brasileira, ela tem dificuldade de entender o que o Walter tá falando. Tanto é que você chega em casa e fala que vai ser empreendedor, teus pais brigam com você. Mas você vai prestar concurso público ou trabalhar para uma grande empresa, teus pais falam: parabéns, meu filho tem sucesso. Então, existe nesse exato momento uma quebra de um paradigma violento, que é a figura, e aí naturalmente, Walter, eu quero tirar, pegando bem os teus comentários. Você é de São Paulo, Diego? Sou de Minas. Minas. Você é de São Paulo, Walter? São Paulo. Eu quero tirar aqui, naturalmente, o empreendedor de palco. Mas esses empreendedores, eu não quero dizer aquele que montou startup. A Luísa Trajano é uma grande empreendedora, né? O Walter é um grande empreendedor. Então não tem a ver com montar startup nos últimos 5 anos. A figura dessas pessoas, ela é muito importante nesse momento para dar essa referência e começar a quebrar esse paradigma que a gente tem na cabeça para permitir as pessoas entenderem isso com muito mais facilidade. Eu perguntei de onde vocês são pelo seguinte: eu fui militar durante 11 anos e dentro da academia militar tinha gente do Brasil todo. Você tinha cara do Norte, cara do Nordeste, do Sul. E pensando em termos de população, era para ter muita gente de São Paulo, né? E não porque tem afinal quase ninguém. tem bastante gente aqui em termos de representatividade e quase não tinha paulista lá, tinha muito poucos. Porque tinha oportunidade. Porque aqui não era só oportunidade, era cabeça também. Cabeça empreendedora. Porque no Rio de Janeiro tem oportunidade, mas tinha muito carioca no exército, porque acho que tem uma herança também do fato do Rio ter sido capital federal, né, estado da Guanabara durante um tempo. Então no Brasil a mentalidade de trabalhar pro estado ainda é muito forte, porque o estado também paga muito bem.
Até aquela história, né? Se o Mark Zuckerberg fosse brasileiro, será que ele tinha criado o Facebook? Ou ele tinha virado procurador, promotor, juiz? Tem esse ponto. Eu não, vamos dizer assim, não queria me alongar muito, nem ser muito prolixo, mas esse assunto, ele também perpassa por uma visão mais antropológica, ou seja, de formação étnica, né? Então, o Nietzsche, o filósofo Nietzsche, dizia que existem 2 tipos de tendências das pessoas. Pessoas que tendem mais a uma moral aristocrata e pessoas que tendem mais a uma moral escrava. Hoje seria politicamente incorreto falar escravo, a gente pode falar moral dos senhores e moral de rebanho, tá certo? São as 2 formas. Vamos adequar. Aqui a gente não é muito politicamente correto, Exato. não. Então, vamos dizer assim, o que ele dizia? Ele dizia que uma pessoa de moral aristocrata, ele tem uma ênfase endógena, ou seja, deixa comigo, eu resolvo, se acontecer alguma coisa, a culpa é minha, ele assume responsabilidade, ele faz as coisas na hora, ele quer se superar e não superar alguém, ele quer se superar a si mesmo todos os dias, e essa é uma pessoa de moral aristocrata. Do outro lado tem uma pessoa de moral escrava, que é uma pessoa que tem uma ênfase exógena e fica perguntando, quem vai resolver isso? Quem vai tomar uma atitude? Quem? Né? É uma pessoa que sente que depende de alguém e tem o que a gente chama de uma servidão voluntária, que o Etienne de La Boétie já falava isso há muitos anos. Ele gosta de que alguém mande, que alguém dê ordem, que alguém lhe diga o que fazer, como fazer. Não quer ser dono do seu destino, quer que o destino esteja na mão de alguém até para ele poder reclamar e, principalmente, tem um ressentimento contra tudo e contra todos. Então, esses são os 2 tipos exagerados de pessoas que existem. Se você pegar um exemplo, você chega para uma pessoa que chegou numa reunião atrasado com você e você fala, você está atrasado. Se é uma pessoa de moral aristocrata, ele fala, é verdade, desculpa, me atrasei mesmo. O outro fala, foi o ônibus, não foi ele que se atrasou. Entendeu? Ele sempre tem uma desculpa fora. Ou o trânsito que sempre existirá, sempre aqui em São Paulo, ele culpa o trânsito. Então, sempre tem essa visão. Se você, por acaso, encontra um amigo seu foi demitido e você pergunta para ele, escuta, você foi demitido por quê? Uma pessoa de moral aristocrata fala, não consegui atender as expectativas da empresa. Eu acho que não soube jogar o jogo político da organização. Uma pessoa de moral escrava fala o contrário. O meu chefe era um imbecil. O pessoal tinha inveja de mim. Bom. Não entendo o que eles fazem lá, mas loucura. Então é assim, esses 2 tipos de pessoas existem normalmente no mundo inteiro, em qualquer lugar. O problema é que o Brasil tem uma formação étnica de pessoas que esperam. Então, quando você fala, os índios esperavam da natureza, né? A população africana esperava do divino e os portugueses esperavam da corte. Então, foi formado por um trio civilizatório que tem uma atitude mais de esperar que alguém faça ou tome uma providência. Esse corte, ele pode ser um corte muito claro de São Paulo para baixo e de São Paulo para cima, porque em São Paulo para baixo você teve outras influências de outros povos. Os alemães, os italianos, então isso já dá uma primeira diferença. O segundo aspecto que é importante é que ninguém é 100% escravo ou aristocrata. Nós temos tendência, e aí entra o ambiente, seja corporativo, seja do próprio país. Há países que te estimulam a usar mais da sua moral aristocrata. Há países que te estimulam mais a moral escrava. E isso numa empresa é fundamental. A meritocracia estimula. Então, ninguém é 100% uma coisa é outra, mas o ambiente de negócios do Brasil, durante muitos anos, nos estimulou a moral escrava, ser funcionário do Banco do Brasil, né? E depender dos outros e ficar falando mal do governo. Em algumas outros países, a moral, seja por fatores religiosos ou étnicos, levou ao contrário. E nós tivemos, então, países que entenderam que nós todos devemos esculpir-nos a nós mesmos, que o destino está na nossa mão. E esta visão trouxe um país um pouco mais adiantado no aspecto competitivo. Eu nem estou dizendo que é o melhor, nem que nos traz mais felicidade. Apenas uma definição sem entrar vamos dizer, numa questão de o que é melhor, porque isso seria uma conversa para 3 horas. Né? Eu tenho certeza que a audiência está ouvindo e com certeza muitos se identificaram para um ou para outro. Eu me identifiquei nos dois. Identificaram outras pessoas também. Porque provavelmente você não é aristocrata, então você tá botando a culpa em alguém. Eu acho que eu me identifiquei nos dois porque eu cresci, meu pai é militar, sou de família militar, então veja, eu tive essa educação, uma formação toda. De aguardar ordens. De aguardar ordens, exatamente. Mas eu sou ariana, então nunca tô aguardando ordens. Eu não sei se você sabe. Mas de todo jeito, eu acho que eu fiz esse change, né? E era isso que eu ia falar pra audiência. Pra quem se identificou como
a moral escrava, né? Isso. Talvez eu acho que dá pra você mudar. Não, e é muito importante que você E eu falou. acho que, é o se seguinte, você isso. se identificar, Isso. já é o primeiro Uma passo. coisa importante, que é uma frase que a gente usa para identificar essa situação, é dizer o seguinte: pessoas não mudam, mas podem encontrar um outro endereço que já existe dentro delas. Muito bom. Olha que interessante.